Salmo 27, a partir do versículo 3 agora. Nós lemos no início: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Eu vou ler em outra versão. Eu vou ler na NVI, que fala assim: uma coisa é pedir ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Pai, essa é a tua palavra. Ministra, Senhor, ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite da tua parte. Senhor, que a tua palavra nos instrua, porque ela é luz para os nossos caminhos. Que ela nos instrua, Senhor, para esse ano que vai entrar. Para que possamos nos manter firmes e fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar. Desde o falecimento da minha mãe, essa é a primeira vez que eu subo aqui para pregar. E obedecendo a voz do Senhor. Porque eu ainda não me sentia apta. Não sei se apta era a palavra, mas preparada. Porque eu sempre tive muito cuidado de não misturar as minhas emoções com aquilo que Deus queria falar. Mas essa semana o Senhor me acordou às 3 horas da manhã. E Ele disse: você... Ele já estava falando no meu coração, mas eu achei que era o meu coração. E aí então, para eu saber, ter certeza que não era o meu coração, Ele me acordou às 3 horas da manhã para dizer: não é o seu coração, sou eu falando contigo. E a forma como você termina, determina a maneira como você começa. E para trazer um ano novo, perspectiva nova, você vai ter que subir e ministrar a palavra nessa transição. Então é com muito temor e tremor que eu subo aqui hoje, para compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração. E eu quero te dar 7 conselhos para 2025. E alguns desses conselhos foram coisas que eu aprendi durante o processo com a minha mãe. Outras coisas eu aprendi com ela. Então eu subi aqui nessa noite, é uma forma de eu tributar a memória da minha mãe. Porque eu sei que ela estaria muito feliz aqui com a gente hoje. O salmista diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu já comentei no início do culto que estar na casa do Senhor todos os dias não significa dormir e acordar na igreja todos os dias. Mas estar na igreja faz parte disso. Eu não sei como é a sua relação com a igreja, eu não sei se você é frequentador, você que nos visita, ou se você talvez nunca tenha ido a uma igreja. Eu não sei se você pertence a alguma outra igreja. Mas uma coisa que o salmista nos ensina é que esse lugar chamado igreja, ele não nos leva, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não determina o nosso relacionamento com Deus. Mas esse lugar igreja é o lugar instituído por Deus, como um lugar onde nós nos fortalecemos, como um lugar onde nós criamos comunhão. Um lugar, e ele vai falar no versículo 5, no dia da adversidade. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, quem me conhece sabe que eu sou assim.
E embora eu tenha uma palavra motivacional para você, eu não vou te enganar. 2025 não vai ser um mar de rosas. A gente tem uma utopia mística de achar que porque virou um calendário tudo vai mudar. Tudo vai ser melhor. E eu tenho que te dizer a verdade. A adversidade, ela sempre chega. Não importa se é 24, 25, 26, 27, 28, 30. A adversidade, em algum momento dos 365 dias, não é bissexto não, né? 365? Dos 365 dias que estão por vir, em algum momento a adversidade vai chegar. E o salmista tinha consciência disso. E é por isso que ele fala lá no versículo 5, pois no dia da adversidade, ele não diz assim, se a adversidade chegar, ele não coloca o dia da adversidade como uma dúvida. Ele já sabe que a adversidade vai chegar. E ele diz assim, então nesse dia, quando esse dia chegar, o Senhor vai me guardar protegido. É nesse lugar que nós somos guardados no Senhor. É no altar do Senhor que nós encontramos consolo, resposta, esperança, renovo, proteção, cuidado. Tem um ditado no mundo que diz assim, ditado diz assim, que o dinheiro não traz felicidade. Aí a gente complementa assim, mas é melhor chorar em Paris do que em Miguel Couto. Você concorda comigo? Que se chorar, eu vou chorar de qualquer maneira. Se sofrer, eu vou sofrer de qualquer jeito. Eu prefiro sofrer em Paris do que sofrer em Miguel Couto, né? Então eu quero fazer uma paráfrase do ditado. Irmão, se é para chorar, chora no altar do Senhor. Se é para se alegrar, se alegra no altar do Senhor. Se é para se derramar, se descabelar, você vai fazer isso de qualquer maneira, então que seja no altar do Senhor. Porque é nesse ambiente que nós encontramos proteção, segurança. A palavra esconder não é um esconder de ninguém ver, é um esconder de guardar. Aquele que habita no esconderijo. Esconderijo é um lugar de se esconder. No Senhor nós somos escondidos. Essa canção, A Bondade de Deus, é uma canção que está comigo já há alguns anos. E essa gratidão também, porque você, quem me conhece sabe, eu estou sempre ouvindo músicas em inglês e eu fico torcendo que chegue uma versão, que chegue uma versão, que chegue uma versão. Quando chega a versão, a gente traz para cá. E a bondade de Deus eu já ouvia muito antes dela chegar no Brasil. E essa canção me alimentou quando eu estava grávida de Samuel, quando os medos vinham. Era essa canção que me alimentava. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Tão bom. E agora, essa canção também me alimenta, porque diz assim, que na escuridão, sua presença me conforta. A bondade de Deus não é medida pelas circunstâncias da nossa vida. Ele é bom em todo tempo. Pensando nisso, eu quero te dar esses 7 conselhos. Primeiro, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. As coisas podem não ser como você quer ou deseja,
Mas a força que você precisa para suportar o tempo mau, ela vem do Senhor. Eu tenho aprendido no último mês que o tempo não cura dor nenhuma. É ler do engano, dizer o tempo vai curar. O tempo não cura. O tempo faz com que você coloque a sua dor na gaveta e não acesse mais. Mas toda vez que alguém toca, a dor vem à tona de novo. O que cura a dor é a presença de Deus. E isso é muito didático. Isso é muito didático. Em algum momento, se você não experimentou uma dor, você vai experimentar uma dor. Quem nunca experimentou dor aqui, levanta a mão. Eu compro um presente para você. Não tem quem nunca tenha experimentado uma dor. E eu posso te garantir que tempo não cura. A gente coloca numa gaveta, finge que não existe e passam-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E aquela dor continua latente. Eu fui em determinado momento, num determinado lugar. Uma pessoa me procurou, estava ministrando, não era igreja. Eu estava ministrando a um grupo. E ao final da ministração, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não posso ir embora sem antes falar contigo. Falei, então sente-se, vamos conversar. E aí essa pessoa falou assim: eu estou com vontade de dar um soco. Dar um soco na sua cara. Aí eu, soco? O que é que eu te fiz para merecer um soco? Aí essa pessoa falou assim: você é a cara, né? É a descrita da pessoa que acabou com o casamento. Aí eu falei, bom, primeira coisa, você não vai me dar um soco porque eu não sou essa pessoa. E segundo, se você ao olhar para mim lembra dessa pessoa, sinal de que você não está curada disso. E eu perguntei assim, quando ela falou, eu quero te dar um soco, só porque eu parecia com essa pessoa, eu imaginei, deve ter 6 meses, né? No máximo 1 ano que isso aconteceu. E eu perguntei há quanto tempo isso aconteceu. Ela falou assim, há 18 anos. O tempo não cura dor. O tempo engaveta a dor. Só quem cura dor é Jesus. E ali eu tive a oportunidade de ministrá-la. E o que ela carregou por 18 anos, em 30 minutos, Jesus resolveu através da minha vida. E ao final ela falou assim, agora eu quero te dar um abraço. Eu falei, agora tá melhor, né? Já não quer bater em mim. Então, abraço a gente dá. Só que aquela mulher viveu por 18 anos com uma dor que ela não reconhecia que tinha. E ela achava que estava curada até ela se deparar comigo. Que tirei da gaveta. Sem saber. Só por existir, eu tirei da gaveta a dor daquela mulher. E a tirar a dor da gaveta fez com que ela fosse curada. Então, meu conselho para você, meu querido e minha querida, nessa noite é: não engavete a sua dor. Dor não se engaveta, dor se enfrenta para ser curada. Chore quantas vezes forem necessárias, vai curar. Mas chora no lugar certo. Chora no altar do Senhor. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque a sua força vem do Senhor. E você nunca sabe o quanto você pode ser forte, até que a sua única opção seja ser forte. Eu estou olhando para a Evelyn aqui, e eu sei o quanto ela precisou ser forte, mesmo quando ela achou que nunca conseguiria ser forte. Mas se ela não fosse forte, ela não estaria aqui com a família dela, com o filho dela. Evelyn, para quem não lembra, é a mãe do João, que nós intercedemos por ele aqui muito tempo, por conta da queimadura, da internação. Eu tenho certeza que nem nos piores pesadelos da Evelyn ela poderia imaginar que o filhinho dela tão pequeno passaria por dores tão intensas. E
porque ela teria que estar lá também com dores tão intensas. Mas ela suportou e ela está aqui hoje. E se eu perguntar para vocês, todos vocês terão dores para me contar. Dores pelas quais você até diga assim, achei que nunca ia conseguir, mas você consegue. Desde que a sua força venha do Senhor. Amém? Conselho número 2. Saia da bolha. Outra coisa que eu aprendi lá no INCA. E eu já contei essa história aqui. Minha mãe internada, eu estava sentada no refeitório chorando muito. E o Senhor falou comigo assim, Vanessa, saia da sua bolha. E o Senhor falou no meu coração assim, a sua mãe viveu como ela quis. Ela desfrutou da minha presença. Ela viu os netos. Agora olha para essas crianças. E quando eu vi na mesa ao lado, tinham crianças fazendo tratamento. Vanessa, pense na dor desses pais em ter que ver os seus filhos aqui. Então não pense que a sua dor é maior do que a dor deles. Foi fácil? Não. Eu falei na imersão e estou dizendo agora porque foi um aprendizado. Não meça a sua dor por você. As suas adversidades são tuas e só você sabe o quanto é difícil. Mas não meça o outro por você. Você está entendendo? Para algumas pessoas, pisar no dedinho mindinho é uma dor absurda. Você já sentiu a dor de pisar no dedinho mindinho? Você sai até da graça. Não é? Até que não xinga, porque é uma dor absurda. E a gente fala assim, glória a Deus, aleluia. Você só lembra que tem dedo mindinho quando alguém pisa nele. E de salto. Homens, não sei se você sabe o que é isso. Quando o salto pisa no teu dedinho mindinho, você não sabe o que é a dor que é. Mas tem pessoas que vão dizer assim, é só um dedo. E eu que, sei lá, dor de dente, dor de rim, que dizem que é uma dor que só perde para parto. Ah, o que é um dedo na frente de um rim? Não sei. A dor, cada um sente a sua. Vocês estão entendendo? Então, para 2025, meus irmãos, saia da sua bolha. O que sair da bolha te ensina? A ser mais misericordioso com o outro. A ter mais compaixão com o outro. A ter empatia com a dificuldade do outro. Porque se você está dentro da sua bolha, você vira um alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Né, Mila? Mila que gosta. Que ele é o que mais sofre, ele é o que mais padece, ninguém entende ele, tudo é difícil para ele, é o alecrim dourado. Então, para você não ser um alecrim dourado em 2025, saia da sua bolha. Olhe para o outro. Olhe para quem está do seu lado. E quando eu falo dores, irmãos, entendam, eu não estou falando só de tragédias. Tem dores internas que pessoas sentem que elas nem sabem do que elas estão sentindo. E se quem está do lado, seja cônjuge, seja amigo, seja familiar, não tiver essa sensibilidade, leve Jesus para essa pessoa. Seja mais empático. Amém? 3. Pastora, você bateu no primeiro, bateu no segundo, agora eu vou... Hã? Não, agora eu vou dar um refrigério. 3. Priorize-se. Se priorizar não é ser egoísta. Peraí, mas você disse para mim que eu tenho que ter empatia e sair da bolha. E agora você tem que dizer que eu tenho que priorizar? É exatamente isso. É o ponto de equilíbrio. Porque se você viver na bolha, você vira um vitimista egoísta. Mas do outro extremo, se você não olhar para você, você não consegue amar o outro. Jesus vai dizer assim:
Vamos perguntar para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? Ele vai dizer assim: são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como é um comparativo. A gente não consegue amar o outro se nós não nos amarmos. Nós não conseguimos dar para o outro aquilo que nós não temos. A Bíblia vai falar que não tem como uma fonte amarga jorrar água doce. Porque jorra de você aquilo que está sendo cultivado em você. Então você quer ser uma pessoa melhor para 2025? Tenha mais empatia. Mas também olha para você. Não se anule. Porque, principalmente você, mulher, a anulação traz amargura. Eu não conheço nenhum anulado feliz. Eu não conheço ainda. Se existir um, eu quero conhecer. Porque você se anula até um tempo, depois começa a vir sementes de amargura no seu coração. Sentimento de injustiça. Então se priorize. Isso não é ser egoísta. Ser egoísta é pensar só em si. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você olhar para você como alguém que é amado por Deus, como filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Olha que privilégio nós temos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele se oferece na cruz como sacrifício em nosso lugar. Que amor é esse? E todas as vezes que nós anulamos esse amor, nós não estamos honrando a Deus. Então, se priorizar para 2025 olhe para você. Se necessário for para cuidar do templo, vai malhar. Não tem dinheiro para academia, caminha. A Dani tem um negócio bem interessante. Zumba Gospel. Pede a Dani que ela te ensina a fazer Zumba Gospel em casa e queimar todas as gordurinhas. Se priorizar, irmãos, é comer melhor, se alimente melhor, não se alimente de lixo. E olha que quem vos fala gosta de um lixinho. Toda vez que eu vou comer cachorro quente, eu gosto de cachorro quente, eu gosto de macarrão com salsicha, eu penso, estou vivendo 15 minutos a menos. Porque diz que cada salsicha que você come é menos 15 minutos na sua vida, né? Eu já contabilizei algumas horas. Gosto de um hambúrguer, mas eu tenho entendido isso para a minha vida. Se eu quero ter longevidade. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que a gente faz com Deus? A gente se entope de lixo, a gente come tudo errado, a gente bebe errado, e aí quando a diabetes chega, a hipertensão chega, o problema chega, a gente fala que foi Deus. E Deus não tem nada a ver. Aí Deus fala assim, eu te dei um corpo para você cuidar. Se você não cuida do seu corpo, não tem nada a ver com isso. Então você quer um conselho para 2025? Se prioriza. Prioriza você. Para que você, se você começar a se amar mais, vai no que eu estou te falando. Quer dizer, eu não, a Bíblia. Se você se amar mais, você vai conseguir amar mais o outro. A virtude do amor não está na anulação. E às vezes a gente inverte o negócio. A virtude, vira para quem está do seu lado para você não ficar com sono e dizer assim, a virtude do amor não está na anulação. Quer amar mais? Se ame mais. Como filho ou como filha de Deus. Você está comigo? Luther King vai dizer o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande.
Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Resumindo, não pare. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo dia, 1º de janeiro, é o Dia Internacional da Mentira. Não é abril, é janeiro. Porque é o dia que a gente faz milhões de promessas. Vou começar a dieta, vou para a academia, vou orar mais, vou orar na madrugada, vou ler mais a Bíblia. E no dia 12 a gente já esqueceu tudo e não cumpre nada. É assim ou não é assim? É. Então, grava essa frase do Luther King, não é da Vanessa. Não conseguiu orar meia hora, ora 10 minutos, mas ora. Não consegue ler um capítulo inteiro, lê um versículo, mas leia. Jejum, disciplinas espirituais, eu falei do corpo, né? Então, não consegue parar de comer o cachorro quente que nem eu, come menos. Não consegue parar de beber a Coca-Cola, bebe menos. Amém? Amém, Márcio? Não consegue parar com o hambúrguer, come menos. Não consegue malhar todo dia, malha um dia sim, um dia não. Não consegue ir para academia, caminhe, mas faça alguma coisa por você. E falando de disciplinas espirituais, pastor, eu não consigo jejuar. Você não precisa começar jejuando 24 horas. 12 tá bom. Não, brincadeira. Começa abrindo mão de uma refeição. Começa abrindo mão de uma refeição. Começa de alguma forma. Que quando você começa é mais fácil do que você colocar uma meta lá em cima e você não cumpre nem o mínimo. Então, se priorizar é cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Vai guardar isso? Vai guardar isso? Por favor. Nina, olhei para Nina agora, lembrei do jejum. Nina falava assim, eu não consigo jejuar. Eu tenho que tomar remédio, eu passo mal. E aí, outro dia ela me mandou uma mensagem, pastor, eu consegui. Quantas horas você conseguiu? Quase 24, olha só. Coisa linda. Então já pode se desafiar 24 em 2025. Estamos caminhando? Estamos? 4. Não se acomode. Situações confortáveis, bênçãos, promessas podem nos acomodar. Moisés não experimentou o sobrenatural de Deus no palácio. Moisés experimentou o sobrenatural de Deus no deserto. E às vezes Deus tem que te levar para o deserto, porque é o único lugar que Ele consegue falar contigo. Porque enquanto você está no palácio, enquanto você está no lugar do conforto, em que tudo está caminhando conforme você planejava, você não ouve Deus, porque você se acomoda. Deus não nos leva ao deserto porque Ele é ruim. Ele nos leva ao deserto porque talvez esse deserto seja o único lugar em que nós nos tornamos um pouco mais sensíveis à voz dEle. E eu tenho uma notícia para te dar. O seu deserto é a duração do seu coração duro. Quanto mais rápido se quebrantar, mais rápido você sai do deserto. Fica a dica. Quanto mais resiste, mais tempo no processo. E isso não tem a ver com punição, com justiça. Isso tem a ver com amor. Tem uma canção do Ministério Zoe que fala assim: você me leva ao deserto para falar de amor. Você me leva ao deserto para falar de amor. Porque o lugar de bênção é um lugar que nos acomoda. Você nunca vai experimentar um milagre de provisão financeira enquanto seu salário for suficiente para pagar todas as contas. E não tem nada de errado nisso. Mas o que eu estou dizendo
é que muitas vezes Deus tira aquilo que nos traz conforto para nos atrair para Ele, para nos voltarmos para Ele. Então não se acomode. Tem um outro ditado que diz que é melhor você aprender com o erro dos outros. Sábio é quem aprende com o erro dos outros, que não precisa cometer esses erros. E o sábio ouve o conselho. Então estou te dando conselho. Se está tudo bem na sua vida, não se acomode nisso, porque pode ser que o sudoeste chegue. Alguém já andou de barco? Tem um vento no mar chamado sudoeste. Já ouviu falar no sudoeste? Esse vento é o pior. Ele é terrível. Os próprios barqueiros, sei lá o seu nome, da galera que pilota barco, eles têm preocupações com esse vento. Então é melhor você não se acomodar enquanto tudo está bem, do que o sudeste chegar e revirar a tua vida. E eu volto a dizer, irmãos, isso não é espiritual no sentido de dizer, cuidado que Satanás vai te atacar. Ele te ataca todo dia. Ou dizer, cuidado para você não cair na mão de Deus. Eu não acredito num Deus tirano, eu acredito num Deus que é bom. Eu não prego um Deus tirano, mas eu prego um Deus que é justo. A questão é que, assim como o mar, assim como o sudoeste, ele passa pelo mar e com alguma frequência, eu quero dizer que na nossa vida terrena, os ciclos, as estações também acontecem. Tem o verãozão, que tu vai para a praia, você se distrai, você se bronzeia, você desfruta, e tem o inverno, que se tranca, que você chora, que você não quer ver ninguém. Está tudo bem, são ciclos. O que não pode é ficar no ciclo, você entende? Então, não se acomode no bom. Tá bom? Ok, maravilhoso. Pode ser melhor ainda. Deus, ao longo desse ano 2024, tem falado muito para a gente como igreja. Vocês se acomodaram com o sobrenatural. Quando nós contamos para algumas pessoas as experiências que nós vivemos aqui, as pessoas ficam boquiabertas, como se fosse algo possível. É assim contigo, quando você conta, você vive aqui? E as pessoas falam assim, uau, como se nós fôssemos super crentes, e não somos. Mas nós nos acostumamos. E você passa a desvalorizar aquilo que você acostuma. Quer ver um exemplo? Quem aqui já ganhou algo que sonhava? Seja um telefone, um carro, uma casa. Quem aqui? Levanta a mão. Você fazia uma expectativa, você sonhava com aquilo, você desejava aquilo, e quando aquilo chegou, parecia que era a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu até chorei quando isso aconteceu. Deus, como o Senhor é bom. Passou 6 meses. Aquilo perdeu a graça, se tornou comum. Você está entendendo? Então você desvaloriza aquilo que você torna comum. Então não se acomode em nome de Jesus. Tudo olho se fecha. 5. Eita, essa é boa. Ter a promessa não é garantia do cumprimento dela. Vou repetir. Ter uma promessa não é garantia que ela vai se cumprir. Quer ver um exemplo? Caleb. A promessa de conquistar a terra já estava sobre o povo de Israel há muitos anos. Mas só 2 entraram na terra. Quem eram os 2? Josué e Caleb. Mas tem um episódio muito interessante na vida de Caleb. Ele já tinha a promessa desde a sua juventude, a sua meia-idade ali, aproximadamente 40 anos. Ele já tinha a promessa. Só que aos 80, quando ele entrou na terra, ele ainda teve que ter força para lutar contra os gigantes que estavam naquela terra.
E algumas vezes nós não alcançamos, nós não nos apossamos daquilo que Deus prometeu, porque não estamos disponíveis para lutar por aquilo. E achamos que porque Deus prometeu, 100% da responsabilidade de cumprimento é dele. E não é. A promessa foi para todo mundo, mas só 2 entraram. Nem o portador da notícia da promessa entrou. Isso nos ensina muito, irmãos. Então, você quer um 2025 melhor? Lute pela sua promessa. Eu tenho uma promessa na minha vida, vou descansar que Deus vai cumprir. Deus, nós não somos calvinistas, ok? Isso fique claro. Deus trabalha por correspondência. Se você não fizer a sua parte, a sua promessa não vai chegar. E eu não estou agorando ninguém, estou trazendo clareza. Faça a sua parte. Lute se for necessário para conquistar a promessa que Deus tem para você. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você sabe que tem uma promessa, você esperava que ela se cumprisse, ela não se cumpriu. Você espera para o próximo ano, se você não tomar atitudes diferentes, ela não vai se cumprir de novo. Então não basta pisar na terra, tem que lutar para conquistar a terra. Tem que expulsar os gigantes da terra. Aí sim você vai desfrutar da terra. Está comigo? Eu amo quando vocês me olham um cara de paisagem. É muito legal isso. Você nunca sabe se o outro está entendendo ou não está entendendo. Se o outro está aceitando ou está dizendo assim. Nada a ver com o que ela está dizendo. 6. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Tudo na terra é passageiro. E o Senhor é a única coisa que você tem para a eternidade. Amá-lo acima de tudo é uma atitude, além de correta, inteligente. Amar a Deus sobre todas as coisas é, no mínimo, inteligente. Nesse processo que eu disse para vocês, os primeiros dias eu fiquei bem esquisita. Minha humanidade gritou, eu comecei a fazer a opção de pergunta para Deus, comecei a questionei mesmo, falei, Senhor, cheguei a falar assim, eu não oro mais por ninguém. Falei, que eu aprendi que eu tenho que ser sincera com Jesus. Não adianta vir com ele não rola. E aí, passados uns 10 dias, eu entendi que eu só ia perder se eu continuasse lutando contra Deus. Então é mais inteligente não contender contra o Senhor, porque se você resolve entrar numa DR com Deus, quem sai perdendo é você. Entende? Então é inteligente não entrar em DR com Deus, porque só nós saímos perdendo. Eu falei, Deus, então eu rendo isso, eu rendo aquilo, eu rendo esse sentimento, eu rendo esse pensamento, porque se eu ficar arrastando isso, quem vai perder sou eu. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, na prática, é entender que esse copo d'água é mais abstrato do que a eternidade. E a única coisa que você tem de concreto, meu irmão, é a eternidade. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo que você pode pegar vai passar. E a eternidade nos aguarda. Se ela vai chegar para a gente hoje, amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, viva a sua vida com o entendimento que tudo isso aqui vai passar. E a única coisa que você tem de concreto é a eternidade. Sabe por quê? Porque se você não cuidar da eternidade hoje, lá não tem mais como cuidar. Se você não cuidar da sua vida para a eternidade hoje, porque você é um ser eterno, você não morre. Você só muda de casa. Entenda isso.
Você quer virar para quem está do seu lado e falar assim, você não morre? Você não morre, você muda de casa. Agora, se você vai pegar o elevador para cima ou para baixo, é uma decisão sua. Você quer morar na cobertura ou no subsolo? A decisão é sua. Eu quero morar na cobertura. Quem quer ir para a cobertura comigo? Isso aí. Entendeu? Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Ame ao Senhor mais até do que a sua própria vida. Porque a Bíblia vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A medida mais inteligente que nós temos é amá-lo sobre todas as coisas. E até quando as coisas não forem da forma como a gente quer que seja, Ele nos dá a força necessária para superar. Charles Spurgeon vai dizer assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece. O Senhor sempre vai ter uma instrução de paz e prosperidade para a sua vida. É só você receber. Por fim, 7. Intensifique a sua vida de oração. O mesmo Spurgeon vai dizer: a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Até rimou. A distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Quanto mais tempo você dedicar à oração, menos tempo você vai precisar dedicar a resolver os problemas. E quanto mais tempo você focar no problema e menos tempo você tiver de oração, você não vai ter instruções. As instruções importantes e corretas para resolver o problema. Isso também é uma medida inteligente. Sabe por quê? É mais inteligente do que talvez espiritual. Por quê? Pensa comigo. Você está no seu amanhã? Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está? Sim. Você sabe o que pode te acontecer? Não, mas Deus sabe? Sim. Então não é mais fácil confiar e perguntar para quem sabe a solução do que ficar batendo cabeça e tentar solucionar sozinho? É uma medida inteligente. Então, se eu sei que Deus está lá, se eu sei que Deus já sabe a solução do meu problema, então é mais fácil eu perguntar para os universitários. Nesse caso, Deus. Tem um programa que você tem que perguntar para os universitários, né? Então é mais fácil perguntar para os universitários. Quanto mais tempo você tiver de oração, e eu estou falando isso para mim também, preciso me desafiar nisso, mas menos tempo você vai ter para resolver o seu problema, que vai resolver mais rápido. Você está comigo? Amém. Então você vai ficar de pé agora. Diante de tudo isso que você ouviu nessa noite, talvez você lembre, talvez você não lembre do que você ouviu. Mas de 7 conselhos, se você conseguir aplicar 3, já tá bom. Mas aplica de verdade. Não faz como 1º de janeiro. São conselhos para que você tenha uma vida próspera. São conselhos para que o seu 2025 seja melhor do que 2024. Porque nós aprendemos sempre. Não é? E talvez eu tenha falado de coisas que já sejam realidades na sua vida. E se for, usa para ajudar alguém. Usa para ser instrumento do Senhor para a vida de alguém. Amém? Então guarda isso no seu coração.